Desde o início da ocupação de Maringá, esportes tradicionais são aqui praticados. Esse costume foi trazido por diferentes etnias, com especial destaque para os japoneses. Mas se no início o sumô ganhou relevância junto do beisebol, tempos depois o taekwondo, o karatê e, sobretudo, o judô se tornariam bastante populares entre os habitantes locais. E nessa arte marcial, o judô, um dos personagens mais relevantes e lembrados da história local é Roberto Nagahama. Mas como ele iniciou a prática do judô e quais caminhos percorreu ao longo de sua trajetória? Antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana você recebe de graça os nossos novos conteúdos. Combinado? E agora, querem conhecer detalhes da vida de Roberto Nagahama, que é uma figura proeminente no judô de Maringá, sendo um dos pouquíssimos senseis a possuir o 8º Dan na prática dessa arte marcial? Tanto que o dia que eu resolvi me aposentar dos tatames como professor de hora, aula e tal, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao cemitério e agradecer a todos os meus professores. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Luísa Mazui e Roberto Kazuo Nagahama, Roberto Nagahama nasceu na capital paulista em 3 de fevereiro de 1959. Quando ele tinha 1 ano de idade, a família se mudou para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Meu pai, antes de entrar no ramo de doce, ele era repórter fotográfico. Ele fazia fotografias para o Jornal do Brasil e foi destacado para o Rio de Janeiro, né? E daí ele escolheu Angra dos Reis, que lá tinha uma irmã dele, uma tia, que morava em Angra dos Reis, morava numa propriedade, numa casa, num casarão que hoje é tombado pelo governo do estado. Depois foram para Curitiba, onde aos 4 anos Roberto foi iniciado no judô. Essa história começou com um tio, né, o irmão caçula do meu pai, que foi basicamente criado pelo meu pai. Tá? Meu avô faleceu muito cedo e esse meu tio era muito novo e meu pai, com bastante diferença de idade, foi o que criou esse meu tio, que acompanhou boa parte da infância, juventude, até a formação desse tio. E ele foi judoca em São Paulo. E aí, com 5 sobrinhos lá em Curitiba, falou, não, vou começar a ensinar judô para esses meninos. Né? Ele era faixa marrom, competidor, né? Bom competidor. E começou assim. Né? Aí, como treinar, como fazer? Vão construir tatame. Né? Aí eu lembro muito bem, a gente ia nas valetas lá em Curitiba, valetas a céu aberto, né, de águas pluviais, e tinha aqueles sapés. É uma vegetação, né? Ela dá tipo uma cana, né, mas mais fina, e que fazia acolchoados, cortar esse sapé e trançar, deixar secar, trançar, e para montar o primeiro tatame. E assim começou os 5 sobrinhos. Lá, quando meu pai, meu tio, eles montaram os tatames, era na garagem da fábrica de doce lá em Curitiba. Tá? Logo depois dessa fase, meu tio veio embora para Maringá. Né? Meu pai transferiu ele para Maringá para abrir o mercado de confeitaria aqui em Maringá.
Então, e lá eu ficamos sem o espaço, sem um instrutor nosso ali na garagem da fábrica, né, onde eu morava também. Aí eu fui para o Jardim de Infância. E lá no Jardim de Infância que eu conheci o primeiro professor faixa preta japonês, tá? Sensei Kitiji Fukushima. Ali foi um período assim de, no máximo, acredito que uns 6, 7 meses, né? E logo depois a gente transferiu residência para Maringá. Por fim, a família Nagahama chegou a Maringá em fevereiro de 1966. Então, o pai abriu a confeitaria Gerion, que produzia bolos e biscoitos. Na segunda metade da década de 1960, Maringá já era uma cidade bastante desenvolvida. Com mais de 100 mil habitantes, aquele foi um período que as pessoas do campo começaram a migrar para a zona urbana, impulsionando dessa forma ainda mais a prestação de serviços. Naquele cenário, dos 11 aos 15 anos, Roberto Nagahama trabalhou como contínuo no Centro Contábil Hiratomi. Depois, até os 19 anos, atuou como desenhista em secretarias da Prefeitura de Maringá. Eu me lembro muito bem que se o meu pai não me direcionasse para aprender alguma coisa, para me ocupar além da escola e do judô que eu amava, eu era muito arteiro, inventor, né? Eu gostava de fazer as coisas, porque em casa tinha facilidade de ter uma oficina. Todos os caminhões da empresa do meu pai, a manutenção era dada dentro da empresa. Para você ter uma ideia, eu fiz um kart, uma moto e um barco com um motor de bomba d'água. No dia do meu casamento, eu estava arrumando a minha gravata, a minha mãe, meu pai já falecido, a minha mãe vem e fala assim: eu preciso te contar uma coisa. O que foi, mãe? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu falei: eu me lembro, foi com 11 anos e tal. Dos 11 aos 15, trabalhei nesse escritório. Sabe quem pagou o seu salário? Eu falei: não, o seu Hiratomi. Ele falou: não, quem pagou o seu salário foi seu pai. Seu pai todo mês mandava, junto com a mensalidade da fábrica, mandava o seu salário para pagar para você, porque ele estava investindo na sua capacitação. Então isso eu precisava falar para você. Conciliando o tempo, Roberto Nagahama não deixou sua paixão de lado. Com o judô, seguiu os estudos e as práticas com outros senseis em Maringá, como Mário Yamoto, Hisayoshi Maeda, Takeshi Saguchi e Osvaldo Yoshio Umeda. Diante de uma colônia nipônica bem organizada, Nagahama encontrou apoio para a prática, primeiro na sede da então Sociedade Esportiva e Cultural de Maringá, a SOCEMA, próximo à Avenida Colombo, na Zona 7, bem pertinho de onde estamos hoje, na Rua Evaristo da Veiga. Posteriormente, essa instituição serviria de base para a criação da SEMA. Além de passar pela SOCEMA, Roberto Nagahama ainda treinou no Country Club, no Ginásio Maringaense de Cultura Física e, por fim, com todo o aprendizado, optaria por abrir o seu próprio negócio. A sua pequena academia iniciou as atividades ainda de forma bastante precária na garagem da confeitaria de seu pai, no dia 10 de outubro de 1977. Com o aumento do número de alunos, Nagahama acabou assumindo a gestão do Ginásio Maringaense de Cultura Física em outubro de 79, após a morte do sensei Aldenor de Souza Castro. Então, alterou o nome da empresa para Academia Maringaense de Cultura Física, conhecida pela sigla AMCF. Eu era daquele menino que eu fazia tudo pelo judô. Para ter uma ideia, teve um período que eu estava mal na escola. Aí o que os meus pais fizeram? Guardaram o meu uniforme, meu judogi. Você não vai treinar até recuperar as notas. Mas não tiraram a minha bicicleta.
Então o que eu fazia? Eu pegava a bicicleta, ia até a academia, emprestava a bicicleta para um amigo, pegava o judogi dele, o uniforme dele, treinava judô, né? Só para ter uma noção de como que eu era maluco pela modalidade. Na garagem, tinha os meus amigos que me questionavam por que eu não ficava os finais de semana com eles. A juventude, 13, 14, 15 anos, 16 anos, né? Eu sempre competição de judô, sempre viajando. Já que você gosta tanto, então ensina um pouquinho a gente. Aí tive a ideia de, na garagem da fábrica de doce, tinha uns quartinhos, tinham 6 quartinhos, cada quartinho com 2 camas, que era do motorista e do seu ajudante, da fábrica de doce do pai. Como era final de semana, eles não estavam lá, eu pegava os colchões, estendia na garagem, que era grande, cabia 6 caminhões lá. Caminhões 3/4, né? F350 na época, né? Cabia as duas Kombis e 6 caminhões nessa garagem. Aí eu tirava a Kombi do pai, que era a única que eu conseguia dirigir, que eu sabia dirigir, e no espaço de uma Kombi meia, eu colocava os colchões, e aí eu comecei a treinar quando eu ficava em casa, não viajava, com esses meus amigos. Aqui na Marechal Deodoro, 426, na esquina com a P do táxi. Em 79, o sensei Aldenor de Souza Castro falece, em outubro de 79. E aí a esposa, com os filhos pequenos, né, a viúva com os filhos pequenos, não tinha outra fonte de renda, não tinha, e eles eram do Rio de Janeiro. Aí como a gente treinava, eu treinava lá, eu era aluno lá do sensei Oswaldo Meda, né? Aí eu propus para ela, né, uma troca dos equipamentos de musculação, sacos de pancada, as coisas que tinham numa academia, né? Barras, halteres, trocar com equipamentos de panificação, para ela começar alguma coisa para ela sobreviver. Montamos uma pastelaria para ela com esses equipamentos, cilindro, macieira, né? Naquele início, Roberto Nagahama contou com o apoio do sensei Oswaldo Yoshio Umeda, que além de faixa preta no judô, também tinha formação superior em educação física. A primeira filial da AMCF foi instalada na Zona 4, por meio do sensei Walter Kazunori Barbata, que era sócio no negócio. Na consolidação da academia, vários alunos que se tornaram faixas pretas passaram a atuar como professores e apoiadores da prática do judô aqui na cidade de Maringá. Diante daquelas condições e do elevado número de alunos, várias foram as conquistas em diversos campeonatos esportivos. Bom, tudo era muito amador, né? Não existia a regulamentação da profissão, não tinha nada assim que regulamentasse, só existia uma federação de judô, né, onde até os eventos, os campeonatos eram difíceis para a gente aqui de Maringá participar. Era mais na região de Londrina e Curitiba, que eram os grandes centros da modalidade na época. Esse era um dos desafios, a gente se capacitar para poder manter a modalidade, porque era assim, nem todos se submetiam a dar aula de judô, né? Ou teria que ser alguém que já tivesse prática, alguém de muita idade, né? que desse confiança para a sociedade, né? Então, esse foi um dos maiores desafios, a dificuldade da gente aprender mais. Essa primeira filial, essa primeira unidade que a gente iniciou, foi por conta de termos muitos alunos da Zona 4, Zona 5, que vinham de lá treinar já na MCF, já na Marechal Deodoro, onde já era consolidado a MCF. Nos anos 90, nós conseguimos levar
judocas maringaense, a seleção do Paraná, a seleção brasileira. E aí você fica na vitrine, né? Graças à imprensa escrita da época, né? O diário, o jornal, que ajudaram muito a divulgar a nossa modalidade. Teve 6 unidades, né? A Matriz, aí a Raposo Tavares, que era em cima do Cine Plaza, a 15 de novembro, que é na 15 com Erval, a 10 de maio, que era no portão da UEM ali, né? Mandaguari, abrimos uma filial em Mandaguari também, e na Humaitá. Coordenando uma academia com um número tão expressivo de alunos, Roberto Nagarrama se tornou uma força no meio judoca. Não por menos, ocupou a presidência da Federação Paranaense de Sumô. Foi secretário de Esportes e Lazer de Maringá, conselheiro do CREF Paraná, diretor técnico e presidente da Comissão de Grau da Federação Paranaense de Judô, membro da Associação Comercial de Maringá, fundador do Sindicato das Academias e Atividades Afins do Noroeste do Paraná, além de integrar o núcleo das academias do programa Empreender. Falei assim, bom, vamos estudar isso aqui, vamos ver como que a gente pode desenvolver isso. Como eu sempre inventei equipamentos, muitos dos aparelhos da academia, fui eu que fiz, eu que desenhei, projetei e tal. Falei, bom, vamos tentar fazer isso. Levei a ideia para o Silvio. Aí o Silvio falou assim, ô Naga, você é dono de academia, você acha que colocar equipamentos em praças públicas vão resistir, vai aguentar? E como nós vamos fazer isso? Falou, olha, eu vou buscar parceiro. Foi aí que eu fui atrás de um baita de um parceiro, a Unimed, tá? Que num primeiro momento ficou com o pé atrás, falou, olha, vocês atendem a terceira idade. Quem sabe a gente criando um programa de saúde para a terceira idade, a gente não consiga diminuir, né, a utilização da terceira idade no plano de saúde. O que você pretende? Falou, olha, eu preciso fazer pelo menos 2 unidades. Tá? Você banca essas 2 unidades? Eu banco as 2 unidades. Abril de 2006, inauguramos a primeira unidade. Além disso, ele seguiu inovando ao longo dos anos. Em 2000, eu tive a minha primeira aprovação de vida, né? Eu fiquei 10 meses praticamente assistindo Ana Maria Braga. Eu tive o primeiro AVC. Nesse período, o meu filho Lúcio, ele passou no vestibular da UEM, né? E foi um período que a UEM entrou de greve. Imagina, eu acamado, sem poder exercer as minhas atividades, né? E o filho tendo que assumir, o filho e mais 3 ou 4 alunos já graduados, tendo que assumir o que eu fazia, né? E ali foi dado assim um start para o crescimento do Lúcio, né? E anos depois, ele me aparece com o Judô Baby. Aí ele criou a metodologia do Judô Baby, 3, 4 e 5 anos. Judô Fraldinha, por exemplo, os pais entram na sala, até a criança ficar sozinha, né? No pré-judô, os pais entram, no Judô Baby, entram 1 ou 2 aulas. Depois a gente já afasta para que a gente tenha domínio sobre a criança e eles tenham confiança na gente, né? Casado desde fevereiro de 81 com Júlia Junco, com quem teve 3 filhos, Lúcio, Cíntia e Denis, Roberto Nagarrama estima já ter atendido por volta de 10.000 alunos. E por essa trajetória, em outubro de 2022, foi homenageado pela Câmara Municipal de Maringá com o título de Mérito Comunitário.
em abril agora, completou 62 anos de tatame. Isso significa que a minha vida é o judô. Então, eu de aluno passei a ser atleta, de atleta passei a ser técnico, professor, técnico do Estado, técnico do Brasil. Tá? Me capacitei na parte de administrativa, de academias, de judô também. Continuei estudando, fazendo minhas pós-graduações, tudo relacionado a judô. Essa faixa vermelha e branca, que a gente chama de Kodansha, ela só é agraciada com pessoas que se mantêm e que ajudam no desenvolvimento. E eu digo assim, enquanto o Papai do Céu permitir que eu respire, né, que eu fale bom dia, né, que eu agradeça todo dia, o fato de poder colocar os pés no chão, eu vou continuar fazendo. E aí, você conhecia a história de Roberto Nagahama e a presença do judô em nossa cidade? Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.